em melhor companhia, né? Eu estava ali ouvindo, cantando, né? E vendo essa família tão abençoada, eu posso te afirmar que você que está aqui no início desse trabalho, você é privilegiado. É privilegiado porque, puxa vida, eu conheço poucas pessoas, conheço muitas pessoas que amam Jesus, mas o Bispo Rodrigo, a família, eles são tão especiais, eles amam com uma paixão contagiante. Glória a Deus! Eles amam com uma paixão contagiante. Então, eu posso afirmar com toda certeza do mundo que essa igreja que tem nascido há pouco tempo, que nasceu primeiro no coração do Senhor, é muito abençoada, porque tem uma família e um pastor, né? Um pastor de verdade. Então, honre ser pastor. Abençoe esse primeiro momento aqui, que vai ser um momento do início mesmo, né? Quem sabe, em pouco tempo, né? E eu acredito em pouco tempo estarão em outro espaço. O espaço está muito bem organizado, está lindo aqui, né? Mas a gente não pode se conformar. Nós precisamos avançar. Ainda quando eu estava um pouco antes, a gente estava um pouco ali em cima, mostrando o espaço, e eu dizia, né, que na nossa igreja a gente estava numa célula e estava um dia tão gostoso, estava tão bom naquela célula, as pessoas reunidas falando do amor de Jesus, e aí chegou um casal e falou assim: está tão bom assim, né? Sabe essa comunhão, as pessoas que estão aqui, vamos ficar assim, não é bom crescer não. E aí eu naquele momento, né, que eles falaram, né, fizeram como a Bíblia mesmo, né, quando vem ali, né, Jesus está lá no Monte da Transfiguração, está lá Moisés e Elias, e os discípulos estão dizendo: vamos fazer uma cabana, está bom demais aqui. Aí eu lembro que eu falei para aquele rapaz que comentou, eu falei: olha, quando nós estamos aqui reunidos, nesse número de pessoas, nesse grupo tão gostoso, tem pessoas hoje que estão morrendo no inferno. Esse pensamento, infelizmente, é um pensamento muito individual. Enquanto eu entender que existem pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Você não pode se conformar. Você não pode se conformar em estar nessa igreja aqui e olhar um ambiente gostoso e falar: é tão quentinho, é tão gostoso o ambiente, né? Não, eu quero ir para um lugar maior. Mas vai dar mais trabalho, não tem problema não. Né? É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para desafios grandes. Aleluia. O Senhor colocou um grande desafio na mão do Bispo Rodrigo, da Bispa Tecília, dessa família. Daí nós louvamos a Deus, porque eu sei que o Senhor irá fazer grandes. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louva a Deus pelo Rodrigo, né? O Rodrigo que veio aqui nos honrando, meu Eliseu, né? Hoje ele veio lá. Aleluia. Tentou falar no carro, não conseguiu muito não, eu acho que meu pastor, de vez em quando levantava a mão, falava: você quer falar alguma coisa? Não. É porque a gente vem ali falando bem à vontade, né? Mas foi muito bom, né? A nossa igreja lá em Jaguariúna está uma bênção. O Senhor tem salvado vidas, o Senhor tem trazido pessoas, o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem, né, de alguma forma também pego a liderança ali, né? E a gente sabe que nós precisamos de pessoas, de líderes para cuidar. Nós não fazemos nada sozinhos. Se você olhar para o bispo, para a bispa, e dizer assim: olha, não, é responsabilidade deles, não. Ovelha gera ovelha, né? Eu tenho certeza absoluta que quando nós pensamos assim, nós pensamos muito pequeno. Uma igreja que pensa para fora, uma igreja que vai crescer, não é uma igreja que um pastor vai cuidar. Porque um pastor não tem condição de cuidar de uma grande igreja, mas muitos líderes, muitas pessoas comprometidas, essas sim, capacidades, têm condição, e foi para isso que o Senhor te chamou. Então, não fique salvo, sentado e satisfeito. Eu sei que é o início de tudo, e no início de tudo, né, a gente fica ali tentando se encontrar, mas já encontre o seu lugar. Faça um bolo, abra a sua casa, receba uma célula, faça alguma coisa, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria aqui compartilhar uma palavra. Hoje nós estamos na porta do arrependimento, né? E hoje eu queria compartilhar uma palavra sobre como viver, vencer o pecado pelo poder do arrependimento, né? O bispo me deu essa missão, e eu nunca poderia dizer um não para ele, né? Porque quantas vezes ele disse sim para mim, foi lá em Jaguariúna, eu já falei para ele que eu estou aqui, agora você vai lá, né? Eu estou dizendo, você vai lá cooperar com a gente lá. Ele queria me passar um negócio, eu falei: não, você não passa não, mas quando é que eu vou te passar? Eu falei: a gente marca o dia.
Você vai lá em Olambra, né? Eu moro em Olambra, mas a nossa igreja é em Jaguariúna. Nós aceitamos do Senhor uma missão, né? O Senhor nos deu uma missão. A gente mora numa cidade, né? E a gente foi ali, começou o trabalho numa outra cidade, 14 quilômetros. No interior, 14 quilômetros, é 14 quilômetros, né? Não é que, como aqui, né? Que 14 vira 2 horas de viagem, aqui é mais demorado, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor tem feito tão grandes coisas ali. O Senhor é bom, né? E o Senhor tem sido bom com esse bairro. O Senhor tem sido bom com todos aqui, porque o Senhor tem feito uma grande obra. Irmãos, quando eu queria compartilhar então sobre vencer o pecado pelo poder do arrependimento. Quando a gente fala sobre um versículo, um capítulo que chama muita atenção, né? Um capítulo que chama muita atenção quando a gente fala sobre arrependimento, é o Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, e quando ele escreve esse salmo, ele está passando por uma das situações mais complicadas que ele poderia estar vivendo ali. Por quê? Porque ele estava enfrentando uma situação de pecado. Ele estava vivendo um dos momentos mais tenebrosos da vida dele. A Bíblia nos conta no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11, que Davi, ele estava, vou compartilhar os versículos, Davi ele estava ali num belo dia, diz assim a palavra, na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel. Na época que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu para a guerra, Davi enviou o exército todo. Eu vou pegar férias de verão, né? Tem férias de verão, e Davi pegou as suas férias de primavera. E a Bíblia diz então que ele fica no seu palácio, e eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Ele tinha vencido guerra, mas ele permanece em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levanta da cama e vai passear no terraço do palácio. E no terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Enviou alguém para descobrir quem era e disse: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, mitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, e ele veio e deitou-se com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificava da sua impureza da menstruação. Depois disso ela voltou para casa e a mulher engravidou e enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Foi uma tragédia muito grande. Aqui nós estamos falando sobre o rei Davi, sobre aquele que o próprio Deus, né, o próprio Jesus testemunha ali, né, o próprio Deus diz que ele era um homem segundo o coração. Atos capítulo de número 13 diz que Deus removeu Saul e colocou Davi no seu lugar, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e fará tudo o que for da minha vontade. Mas aquele homem então que o Senhor chama para ser um grande homem, que tinha enfrentado o urso, que tinha enfrentado o leão, que tinha enfrentado Golias, que era o grande rei Davi, ele está um belo dia, fazendo algo que ele não deveria. A Bíblia diz aqui que ele estava num dia de primavera. Era uma primavera. Era um dia inoportuno, um dia que ele deveria estar fazendo outra coisa, e não estar ali no palácio dele. Talvez ele teria que ter ido com os homens, mas ele se enganou. A gente não precisa, a gente não pode se enganar, nós precisamos estar atentos em todo o tempo, para nós não tentarmos a nossa natureza. Para nós não tentarmos a nossa natureza. Se Davi tivesse cumprido aquilo que estava pré-alinhado com todos, nada daquilo tinha acontecido. Nós queremos aprender sobre como vencer o pecado, mas aqui nós vemos muitas coisas que levaram Davi a pecar, e às vezes nós estamos em situações similares a essa, e a gente está achando que não, nada vai acontecer, não, eu tenho que me desviar desse lugar. Às vezes você está no trabalho, tem uma pessoa ali, eu tenho que me desviar daquela pessoa, desviar daquela situação, desviar desse recurso, desviar o meu olhar, desviar o meu ouvido, mas eu continuo naquele lugar. Eu precisava, num dia de primavera, um dia que parece que tem paz, eu precisava me movimentar para um outro ambiente. Mas eu prefiro ficar no palácio. Aqui vai estar tranquilo. O exército, quando sai ali, eles vencem uma batalha. E às vezes a gente está vivendo uma vida, começando uma vida de pecado.
E parece que quando a gente começa a olhar para o ambiente, meu pastor, a gente começa a perceber que as coisas estão dando certo. E aquilo mascara o que verdadeiramente está acontecendo. E assim foi com Davi. Davi então foi para a guerra, os soldados foram para a guerra, o Senhor deu vitória. Uau, ganhei. Mas ele não percebia que ele estava sendo engodado pelo pecado. Ele estava sendo engodado pelo aquele pecado que iria arrancar dele o espírito, arrancar dele todas as possibilidades de ter uma vida plena com Deus naquele instante. Era uma tarde sem algo para fazer, ele estava com o coração farto, se sentia realizado. Aquela situação que aconteceu, irmãos, às vezes a gente, como cristão, a gente tem mania de dizer que tudo é espiritual. O inimigo levantou uma pessoa, aconteceu tal coisa comigo, foi Satanás. Ele estava ali, né, no ambiente, Satanás não preparou tudo. Mas ali ele está no lugar e ele começa a olhar para fora, né, e ele foi tentado, conforme a Bíblia diz no livro de Tiago. Tiago disse que cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Assim a gente se engana, olhando para situações e dizendo assim, não, eu vou resistir, mas o meu desejo é esse. Cada pessoa, eu estava conversando com o Rodrigo quando a gente estava vindo e eu estava dizendo, olha, as tentações elas são personalizadas. O que é uma tentação para mim não é tentação para o bispo Rodrigo, que talvez não seja tentação para Cecília, mas o que é tentação para ele, né? Pode ser que para mim não seja e vice-versa. Mas nós entendemos, porque o livro vai nos dizer que cada um é tentado segundo o seu próprio desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele começa a estar ali, está parado naquele palácio ali, está sem nada para fazer, pensando, e aí, quando é que eles vão chegar nessa guerra? Será se foi vitorioso ou não? Estou passando, andando pelo palácio. Talvez igual Nabucodonosor, ele podia estar naquele instante, olhando para tudo aquilo que ele construiu e dizendo, olha, um dia eu fui aquele homem, olha onde que eu cheguei. Olha onde que eu cheguei, porque um dia eu estava lá, né? Lá cuidando das ovelhas de meu pai, eu fui desprezado. Jessé, meu pai me desprezou, mas o Senhor me encontrou. E aí ele começou a falar assim, mas olha quanta coisa que eu construí. E aí ele fixa os olhos na alma. Ele fixa os olhos na alma. Fixou os olhos em Betseba. Ele foi arrastado e seduzido. Então esse desejo sendo concebido, ele faz o quê? Dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. A gente se engana, a gente vê às vezes umas coisas que parecem tão pequenas e fala, isso aqui é tranquilo, eu vou conseguir lidar com essa situação, é só uma mensagem de WhatsApp, é só isso aqui é bobagem, não tem problema não. E a gente vai colocando, mas nós somos seduzidos pelo nosso desejo. Você pode lidar com a sua tentação, mas nunca com as consequências do seu pecado. A Bíblia nos conta então que aquele grande rei, o grande rei Davi, ele está então agora engordado e ele arrumou um grande problema para a sua vida. Aquela situação levou ele para um extremo muito grande, e aquele homem que era um homem que tocava a harpa, e Satanás deixava aquele espírito maligno, deixava Saul. Aquele homem que quando encontra o gigante ali, quando encontra Golias, ele olha e fala assim, olha, você vai vir contra mim? Não, você vem para mim contra eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é você para se levantar contra aquele homem que está treinando agora? Olha a situação que ele viveu. Ele pegou toda aquela situação, aquele contexto que às vezes nós deixamos de acontecer. É só uma primavera, é só uma guerra que eu não fui, eu estou tendo vitória naquilo que eu estou fazendo agora, então as coisas estão... Deus está aprovando, meu pastor, Deus está aprovando, mas está fazendo tudo errado, mas está dando tudo certo, o Senhor está olhando para mim com carinho, olha que coisa. E aí você vai e começa a ser seduzido pelo pecado. Davi foi seduzido. A Bíblia diz então que ele pega Betseba, leva lá para o seu harém. Tinha todas as mulheres, o problema não era a mulher. Ele já sabia que aquela mulher era casada.
ele já sabia de tudo, sabia que o seu marido estava na guerra, e ele mesmo assim, ele foi pego pelo seu desejo. Aí eu te faço uma pergunta: o que é que você tem desejado? O que é que você tem desejado? O que é que tem ganhado o seu coração? Às vezes nós desejamos status. Não sei. De repente, para você, né, ser lembrado, ego, orgulho, reconhecimento. Não é um reconhecimento natural, porque nós fazemos e realmente, né, nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que você quer tanto, tem que acontecer. Eu preciso que aconteça alguma coisa. Eu estou servindo, será que alguém está me enxergando? No seu trabalho, onde você está fazendo, a gente não consegue lidar depois com as consequências daquilo. A Bíblia diz então que Betseba engravidou. Ele engravidou. E aí o rei tem um plano maravilhoso. O plano do rei Davi era maravilhoso. Era muito simples, né? Ele manda chamar Urias, o seu esposo, traz esse homem ali para sua casa, ele se deita com a sua esposa, ela engravida, não tem como fazer DNA, não tem o teste do ratinho, né? Para saber ali. E aí ele vai lá, opa, ganhou um filhão, maravilha. Só eu, Betseba e Deus sabe dessa situação. Mas aí as coisas começam a fugir do controle. O problema de pecar não é necessariamente só o pecado, é que a gente não consegue lidar com as consequências do nosso pecado. Até a tentação a gente ainda consegue lidar. Na hora que a gente pecou, aí a gente vai lá e abre um leque de situações que começam a permear. A Bíblia diz então que Davi, ele chama Urias. E essa história é uma história muito triste, porque a gente vê a fidelidade de Urias para com Davi. E como que ele conseguiu fazer aquilo? Ele chama Urias, e Urias vai lá, e ele vai lá deitar com vocês. Eu rei, de jeito nenhum, enquanto está todo o exército lá, de maneira nenhuma. E ele dormiu na porta do rei. E agora, o que eu faço? Olha o engodo do pecado. Olha o problema que está nas alianças que nós fazemos. Elas começam a costurar, e a gente daqui a pouco. E aí ele, não, eu não vou sair daqui do palácio, não. E ele, vou embebedar. E aí o rei, olha só, olha onde o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi chegando. Por quê? Porque ele se entregou ao pecado. Às vezes, o pecado que está diante de nós, mas eu não adulterei, não mandei matar ninguém, não. Mas ele, da mesma forma, ele pode nos afastar de Deus. A Bíblia diz então que ele leva Urias e fala, vai lá, tal, embriagou, mesmo assim não deu certo, não foi, não teve o que fazer, e aí ele tem um novo plano, pega Urias, coloca lá na frente da batalha, já começou a envolver mais gente, agora já Joabe já sabia da situação, porque Urias levou o bilhete. Urias levou o bilhete que dizia, me põe na frente da batalha. E Davi, então, ele vai e fica como bondoso, porque infelizmente Urias morreu. Urias morreu. E Betseba, então, tadinho, um filho para criar. Irmãos, a gente pode enganar tantas pessoas, mas nós nunca vamos enganar a Deus. Sabe? O pastor Rodrigo está aqui, é onipresente de jeito nenhum. Ele pode até às vezes estar olhando as pessoas e falar assim, uau, que talento, né? Mas dentro de você, o Espírito Santo permeia e ele enxerga quem você é. Glória a Deus. De verdade, por dentro. Ele te enxerga de uma tal maneira que ele sabe tudo que está acontecendo. A palavra de Deus, o Salmo diz que ainda antes que uma palavra saia da sua boca, o Senhor já conhece. E a gente tenta enganar pastor. Enganar pastor é nada, não faz diferença nenhuma, meu irmão. Não faz diferença nenhuma enganar o pastor. Nós nunca vamos conseguir enganar a Deus. A Bíblia diz que se nós estivermos no lugar mais alto, ali Ele estará. E se nós estivermos no mais profundo, o Senhor também vai estar. Glória a Deus. Nós nunca vamos conseguir enganar a Deus. E quando nós nos colocamos nesse lugar, Davi então ele começa a sofrer consequências daquele pecado. Davi ele começa a sofrer duras consequências do pecado.
que ele tinha cometido. Mas ninguém sabia. Estava oculto. O Senhor sabia. Primeira coisa, o Espírito Santo. Que isso, Davi? O que você fez? Você está doido? Na mesma hora. Não, mas e a minha reputação? O que as pessoas vão pensar de mim? Sabe? A grande diferença entre o pecado de Saul e o pecado de Davi. Davi pecou muito pior do que Saul. Mas Davi, ele se arrependeu. Ele entendeu a dimensão do seu pecado. Quando ele entendeu. A Bíblia diz que Natan foi visitar Davi. E naquela visita que ele fez, ele contou aquela história que você deve conhecer. E naquela história ele contou uma parábola. Natan contou uma parábola, o profeta Natan. Existia um homem que tinha muitas ovelhas. Mas aí um dia olhou lá no quintal lá do seu vizinho e viu que tinha uma ovelha lá. E ele mandou matar aquela ovelha, trouxe para dentro do churrasco. E Davi ficou indignado. Justiça própria. Todo mundo olhava e falava: o grande rei Davi, um homem de Deus. Talvez ele nem ia mais na igreja, né, pastor? Mas ele ficava lá naquele comentário, falava: eu sou o homem de Deus, ninguém chega perto, eu sou o grande rei Davi. Talvez você está usando uma maquiagem de crente, né? Talvez olhando você ontem, antes de ontem, né? E mais para trás, olhando, uau! Mas só o Senhor sabe como está dentro. E aí às vezes a justiça própria Davi, então vai lá na justiça própria e ele fala: não, ele chega e fala assim: o que deve acontecer com esse homem, grande rei, esse homem digno de morte? Na mesma hora Natan diz: esse homem é você. Você acha que ninguém viu? Você acha que aquilo que você fez no escuro, no oculto, ninguém viu? O Senhor viu. E consequências virão sobre aquilo. Irmãos, nós pecamos, sempre haverá uma colheita. Sempre quando eu vou aconselhar alguém sobre alguma situação, a gente não pode ser responsável dizendo que não vai ter uma colheita. A gente diz: glória a Deus, para que o Senhor, a Bíblia fala muito de arraigar, para que o Senhor arranque pela raiz aquilo que você está colhendo. Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A Bíblia conta que Davi, ele colheu muito daquilo que ele plantou. A espada entrou na sua família, um filho, né, estuprou a outra filha, né, a irmã estuprou a irmã, o outro matou o próprio irmão. Absalão toma o reino de Davi, deita com as suas 10 concubinas. Foi uma desgraça atrás da outra. Sabe, a palavra de arrependimento é uma palavra que tem que permear o nosso coração o quanto antes. Por quê? Porque nós continuamos colhendo aquilo que nós plantamos. A hipocrisia de mostrar para as pessoas que nós não somos não mostra para Deus verdadeiramente quem é o nosso coração. A gente só pode ser cuidado, irmãos. Só pode ser cuidado quando há verdade dentro de nós. O Senhor só pode restaurar a sua vida quando efetivamente você mostrar quem você é. Quando você disser assim: eu sou esse mesmo. Eu sou Davi. Olha a lista de pecado que eu tenho. Olha a quantidade de coisa que eu tenho. Sabe? Mas a Bíblia diz que Davi, ele se arrependeu de uma forma tão grande que o Senhor, o próprio Deus, que tinha lá um palácio muito suntuoso, segundo o templo na época de Jesus, a Bíblia diz que ele desejou o tabernáculo de Davi. Ele desejou a adoração de Davi. Dizia assim: ele era um adorador genuíno. Davi era um adorador genuíno. Não é a situação que você chegou nesse lugar. Não é o que você passou. Não é aquilo que você ainda não confessou. Não é o arrependimento que você ainda não teve. Mas é o que o Senhor vai fazer com o sentimento que você vai fazer. Eu quero ser como o tabernáculo de Davi. Eu quero me entregar, Senhor. E o próprio Deus, eu tenho saudades. Ai, que saudade. Que saudade da adoração de Davi. Está todo mundo adorando no templo, tudo engessadinho aqui. Ah, que saudade quando Davi vinha dançando, quando pegou a arca lá, né? Tirou da casa de Obed-Edom e que ele veio ali descendo. A Bíblia diz que ele vinha, ele festejando, glorificando, sabe? Uau! O Senhor tem saudade.
não é a situação que você entrou. Quando nós nos colocamos diante do Senhor de verdade em arrependimento, a nossa vida é transformada. Eu matei. A nossa vida é transformada. Quais foram os valores que você vendeu? Como que você chegou aqui na oitava porta? Como que você chegou até aqui? Será que tem coisas dentro do seu coração que não podiam mais estar ali, mas que você acha legal que esteja mesmo, porque você não consegue trazer esse arrependimento? Vai doer. Essa vergonha aí, como que as pessoas vão me ver? O que as pessoas vão enxergar? O Salmo 51. Ele traz muitas revelações de como nós vivemos uma vida alinhada. Davi escreve esse salmo quando ele está tentando se recuperar, ou ele está se recuperando daquela situação toda que ele viveu. Ele está vivendo aquele momento e ele começa a escrever então esse salmo. E ele nos traz muitos segredos que nós temos aqui, né? Primeiro, nós precisamos reconhecer que Deus é bom. Pode passar o slide para mim, por favor. Sabe, quando nós queremos viver uma vida de arrependimento e viver uma vida transformada pelo poder do arrependimento, né, nós precisamos reconhecer que Deus é bom. Pode passar o próximo slide. Nós precisamos reconhecer que Deus é bom. Reconheça que Deus é bom. O Salmo 51, ele nos traz muitos ensinos. E o primeiro ensino, quando nós lemos o próximo slide, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha culpa e purifica do meu pecado. Ah, Senhor, teu amor é tão grande. Se você quer viver uma vida plena com o Senhor, eu pequei, eu errei. Reconheça a bondade do Senhor. Senhor, nunca fui o Senhor. Ah, Senhor, não foi o Senhor que me trouxe até aqui. Não foi. Sabe, irmãos, nós temos a tal da justiça própria. E aí nós olhamos para a nossa vida com a justiça própria, dizendo assim: olha o lugar que o Senhor me trouxe. E quando nós começamos a olhar isso daí, nós entramos num processo de derrota. O salmista, quando ele chega, ele está escrevendo o salmo, a primeira coisa que ele diz é: Senhor, o Senhor não quer. O Senhor é bom. A Bíblia conta que Neemias, quando ele vai orar ali para fazer a restauração dos muros, e ele começa a fazer aquela oração de arrependimento, ele olha para toda aquela situação, estavam destruídos os muros, o inimigo entrava e saía a hora que queria, e ele chega para, ele vai orando para o Senhor, e ele começa a orar dizendo: o Senhor cumpriu tudo que o Senhor disse. Tudo que o Senhor disse que faria, o Senhor cumpriu. Nós pecamos, nós nos desviamos, nós estamos pagando por aquilo que o Senhor já tinha dito. O Senhor não tem culpa nenhuma. O Senhor é bom. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Ah, mas está destruído. Ah, mas não tem mais muro. O Senhor não errou. O Senhor nos avisou. O lugar que eu cheguei, Davi está dizendo: esse lugar de derrota que eu entrei aqui não tem nada a ver. A culpa é minha. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, por teu grande amor, tem compaixão das minhas transgressões. Eu não olho para Deus pensando: Senhor, não, o Senhor podia me perdoar, porque agora eu estou trabalhando aqui na igreja Rave, porque eu estou servindo. O Senhor podia fazer uma negociata. Não existe negociata com o Senhor. Nós precisamos reconhecer a bondade e nos arrepender se nós quisermos viver uma vida plena. Aleluia! Arraigar. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa reconhecer a sua bondade. Quando nós reconhecemos, nós enchemos. Quando não reconhecemos, nós enchemos da justiça de Deus. Passa o próximo para mim. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas, porque as misericórdias dele não têm fim. Novas são a cada manhã. Aleluia. Todas as manhãs.
Nós precisamos reconhecer todos os dias: Senhor, me perdoa, Senhor. Por quê, Senhor? Porque eu mereço o teu perdão. De jeito nenhum. Senhor, porque a tua misericórdia ela se renova todos os dias. A tua bondade se renova todos os dias. Tua é grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, aleluia, para a alma que o busca. Aleluia. Senhor, o Senhor não quer você. Sabe? Davi poderia olhar para a situação quando ele começou a viver e dizer assim: mas puxa vida, né? Eu reconheci o filho e tal, e a vida, né? A vida traz problemas mesmo. Não, Davi ele tem que reconhecer. E ele começa a ter consequências, sabe? Acho que é Salmo 42 fala que ele sentiu os seus ossos, né? Ele sentiu os seus ossos como ressequidos enquanto ele estava em pecado. A sequidão. Quando nós estamos em pecado, quando nós não nos arrependemos, nós vivemos uma vida de sequidão. Uma vida de sequidão. Você deve reconhecer o seu pecado. Passo próximo, por favor. Reconheça o seu pecado e não dê desculpas. E não dê desculpas. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti eu somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a justiça é a tua semelhança e tem razão em me condenar. Davi reconhece duas situações: o seu pecado e ele não dá desculpa. Deus, foi culpa da Betseba. Ele não colocou culpa. Sabe, eu digo sempre que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Se você for bom em dar desculpa, você não é bom em mais nada. Davi, quando ele escreve esse salmo, a primeira coisa que ele entende, ele diz: Senhor, eu não vou. Não foi não. A culpa é minha. Eu reconheço as minhas transgressões. Eu pequei. Quando nós estamos diante do Senhor, no momento de arrependimento, nós não podemos dar desculpa. Nós precisamos reconhecer. Reconheça. Mata esse orgulho, quebra esse orgulho e reconheça. No versículo 4 ele reconhece que ele pecou contra Deus. Mas ele não só pecou contra Deus, a Bíblia diz que ele pecou contra a sua família, pecou contra Betseba, pecou contra Urias, pecou contra o reino, contra os soldados que morreram. Ele pecou tanto, mas ele diz: Senhor, eu pequei contra ti. Sabe? Às vezes a gente não se importa de magoar qualquer pessoa. Ou melhor, a gente se importa de magoar uma pessoa e a gente não tem que magoar ninguém, mas a gente não se importa com isso. A Bíblia conta que José, quando ele estava ali, né, diante da promoção da sua vida, ele estava ali, né, cuidando ali, não do palácio, mas cuidando da casa de Potifar, e aí ele recebe naquele momento uma promoção. Agora, a mulher de Potifar estava ali à disposição dele. E quando ele olha para aquilo, eu nunca poderia fazer isso contra meu Deus. O primeiro crivo que nós temos que ter, meus irmãos, não é o crivo do pastor, não é o crivo do vizinho, é o primeiro crivo, é o crivo de Deus. Como eu poderia fazer isso ao meu Deus? Eu não poderia fazer isso. Assim como José olhando, nunca. Prática simples. Assuma a sua responsabilidade. Não se coloque como vítima. Peça perdão. Não tente sair bem. Não tente sair bem. Ofereça reparar o erro. Sabe? A gente fica sempre dando desculpa. A semana que vem é a porta. A semana que vem eu vou orar e eu vou entregar a Deus para o Senhor. Essa semana não, porque eu não gostei muito do pastor, eu queria que viesse mais longe. Orlando não está tão longe, não. Né? Irmãos, não dê desculpa para a vida que você está vivendo. Viva a vida que o Senhor tem para você. Viva a vida que o Senhor tem para você. É muito simples, é muito mais simples encarar assim e vencer e ficar eternamente envergonhado e se explicando. É mais fácil a gente se encarar a situação do que eternamente a gente ficar se explicando. Senhor, eu pequei. Sabe? Dê nome ao seu pecado. Às vezes quando a gente vai orar,
vendo até um meme, né? O rapaz dizia assim, que estava tão cansado, quando ele for orar, ele falou a mesma oração de ontem. Né? Ele falou assim, Senhor, é a mesma oração de ontem. Né? Não deu nem para orar a oração ali. Né? Por quê? Porque estava ali tão cansado. Não, é mesmo de ontem. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente tem pecados de estimação, situações que a gente está vivendo, mas nós não conseguimos dar nome à situação. E porque nós não damos nome, nós não somos curados. A importância para ser curado, de confessar. O pastor aqui tem tanta experiência nisso. A Bíblia diz em Tiago também: confesse os pecados uns aos outros para ser curado. Você pode viver uma vida perdoada em Deus e mesmo assim viver uma vida trágica. Por quê? Porque você não vai ser curado. De tempos em tempos o inimigo, o seu pecado vai chegar às portas, porque nós precisamos trazer ao Senhor, mas também trazer ao homem. Reconheça no versículo 5, ele reconhece a sua condição humana. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me conheci como mãe. Eu não sou um super-homem, não, Senhor. Senhor, diante de mim está aqui o pecado, Senhor, mas a minha natureza é pecaminosa, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, porque o apóstolo Paulo, né, e eu fico tão envergonhado quando eu pego esse texto que ele diz, né, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. É o apóstolo Paulo, não é o Elias que está falando, é o apóstolo Paulo que está dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero cometer, esse eu acabo cometendo. A minha natureza, Senhor, a minha natureza é adâmica, Senhor, me perdoa pela minha natureza, me restaura, Senhor. Aleluia. Tudo está no princípio do reconhecer. Você quer viver uma vida construída em Deus? Reconheça. Reconheça a sua natureza. Para de dar desculpa. Dê nome para o seu pecado. Confesse diante do Senhor. Entenda que se você fizer isso, o Senhor pode te tornar como Davi. O Senhor vai ter saudade. Senhor, que saudade do meu filho Elias. Que saudade do coração. Que saudade dele aqui na minha presença de novo. Ele adora tão genuinamente. Desejo ser renovado por Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença e não tire de mim o teu espírito. Davi não está só pedindo a Deus para consertar o seu coração, mas ele está pedindo para recriar. A vida cristã é renascer, são novas esperanças. Senhor, eu cheguei até aqui numa situação, Senhor, mas eu quero uma vida nova, eu quero renascer. O Senhor pode me recriar. Eu era um homem ruim, mas Senhor, não, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sabe esse coração duro que não consegue reconhecer? Senhor, tira esse daqui e pôr de carne, Senhor, porque eu quero reconhecer, Senhor, é minha natureza, Senhor, mas eu não vou me conformar, eu vou lutar todos os dias, se for necessário, contra isso. Eu vou sair, eu vou desviar do meu caminho, do meu trajeto. Senhor, me dá uma vida nova. Desejo ser renovado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. Ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. É esse que é o temor do crente. O temor do crente não é o pastor passar na hora que você está fazendo algo de errado. Não. O temor do crente não é alguém olhar você fazendo algo de errado e dizer assim: eu achei que você era crente. O temor do crente deve ser o temor de Davi. Aleluia. Davi estava aqui: Senhor, Senhor, Senhor. Não, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Um verdadeiro cristão, ele deve temer e não entristecer o espírito e não perder intimidade. Olha o que o Salmo 84 diz: melhor o dia dos teus atos, Senhor, do que mil e aleluia. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e habitar do que habitar sem Jesus, Senhor. Eu prefiro ficar na porta, no relento, na tua casa, Senhor, do que estar numa tenda confortável com as pessoas, com os ímpios, Senhor. Ah, Senhor, esse tem que ser o meu temor. É para isso que eu tenho que me arrepender, Senhor. Nunca te vi.
Ai, vai arrancar de mim esse desejo de pecar. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos tentados em todo o tempo. O pecado está sempre às portas. A tentação, ela não... O Senhor não vai tirar a tentação, mas vai nos fazer resistir a essa tentação. Não transformar a tentação no pecado. Nós em tudo somos tentados. Mas a partir do momento que há no nosso coração entrega, nós damos oportunidade para o Senhor trabalhar o nosso coração. Eu imagino que Davi, quando ele olhou para dentro de si, eu imagino que ele, quando ele reconhece diante de Natan tudo aquilo que ele estava vergonha, e ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele se prostrou e falou: não tem mais jeito, acabou o reino, mas quero saber de reino. Acabou a minha vida com Deus, acabou a minha intimidade. E a dor de Davi era a intimidade que ele tinha perdido. O que é que o pecado tem te feito perder? O que é que o pecado tem nos feito perder? A gente está com medo de perder a nossa reputação. Está com medo de perder a sua reputação. E é por isso que você não traz a luz. E aí quando nós não trazemos a luz, a gente não perde a reputação. Mas o Senhor está dizendo: até quando, filho? O Senhor quer tratar Davi, o Senhor quer tratar a sua vida, mas até quando nós vamos estar com essa situação não tratada e achando que está tudo certo? E o Senhor está dizendo: manda mais porta. Eu só queria que você se arrependesse. O arrependimento, irmãos, o arrependimento é a chave para todas as coisas. O Senhor, a palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor, ele habita em um alto e sublime trono, no lugar mais alto, mas diz também que o Senhor habita no coração do contrito. Aleluia! Irmão, é Deus habitando dentro de você quando o seu coração é um coração arrependido. Salmo 42, o salmista diz: quando eu me lembro dessas coisas eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com carros de alegria, ação de graça entre a multidão que festejava. Porque está tão triste a minha alma, porque está tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu Salvador e o Deus meu. O salmista está dizendo: ai, que saudade quando eu ia de procissão à casa do meu Deus. Ah, minha alma, porque está tão abatida, minha alma. Espera em Deus essa noite à noite. Aleluia! De encontrar Deus dentro de nós, de encontrar Deus verdadeiramente, dizer: Senhor, é tudo que eu quero. Aleluia! É tudo que eu quero, é isso que eu tenho gritado todos os dias, porque se está tão abatida a minha alma, espera, é um momento de se arrepender para viver uma vida transformada, de se arrepender para arraigar. Se eu podar essa planta, essa zamiocuca, com pouco tempo ela vai começar a crescer. Às vezes é isso que você está fazendo com o seu pecado. Você vai lá e dá uma podadazinha e fala assim: vou arrumar, tá bom, né? Fazer o quê? O pastor está falando, e aí eu vou arranco 2, 3 galinhos e parece que já passou, mas daqui a pouco começa a nascer de novo. E agora como que faz? Nós precisamos arraigar. Precisamos de arrependimento para arraigar, para viver uma vida transformada, uma vida nova, uma vida com Deus. Creio, Jesus. O versículo 13 diz que Davi, ele testemunha o que Deus fez por ele. Depois de tudo isso, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Irmãos, não é só sobre você. Quando nós somos tratados para tratar, Verdade. para transformar. Quando o Davi diz assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito, volta-me da alegria da tua salvação, mas ele conclui dizendo: quando o Senhor fizer isso, eu vou, claro que eu vou ensinar todo mundo, eu vou ensinar o teu caminho a todas as pessoas, eu vou ensinar os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Eu era um pecador, você era um pecador, você é um pecador, eu era um pecador transgressor.
abençoei. Mas eu fui encontrado pelo Senhor e a partir desse instante eu vou Aleluia. encontrar mais pessoas para Glória a Jesus. Deus. O seu arrependimento gera frutos para a eternidade. Gera frutos para a eternidade. Gera frutos. Todo aquele que experimentou a misericórdia e a correção de Deus deve compartilhar a sua experiência para que os outros sejam salvos. O seu testemunho é a próxima profecia. Meu irmão, aquilo que a gente não tem dimensão. Estamos aqui com uma igreja que está no seu início, no seu estágio. Nós não temos dimensão do que o Senhor irá fazer com vidas transformadas, vidas restauradas. Eu sempre digo na igreja que nós não cuidamos de pessoas individualmente, nós estamos cuidando de gerações. A partir do momento que eu ganho uma pessoa para Jesus, que eu ganho uma família para Jesus, aquela família, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, porque a Bíblia diz que o Senhor visita até a terceira e a quarta geração, a maldade, mas se abençoa até a milésima geração. Aleluia. Você tem noção do poder que existe dentro de você? O poder do coração arrependido, o poder de uma pessoa que está realmente alinhado diante do Senhor. Senhor, não importa o que eu fiz coisas terríveis. Senhor, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque eu quero ensinar todas as pessoas. Sabe? Pode ser que nesse culto você é a pessoa que precisa se arrepender. Mas pode ser que você está como Davi, já está até arrependido, mas não consegue abrir a sua boca para testemunhar que o Senhor tem feito. Mas não consegue fazer uma oração. Mas individualiza as coisas e começa a descobrir, diz assim, é verdade, o pastor Rodrigo vai ter muito trabalho mesmo. Muito trabalho mesmo. O trabalho que o Senhor está dando para ele é para compartilhar. Sabe? É para que a gente possa ajudar a levantar os braços. Ninguém faz nada grande sozinho. E se faz sozinho, é porque não é grande. A responsabilidade que nós temos quando nós estamos curados é curados. Aleluia. Foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado e não se conforme em estar salvo, sentado e satisfeito. Charles Spurgeon diz que evangelização é quando um mendigo conta para o outro mendigo que achou comida à vontade. Esses somos nós. Esse éramos nós. Sedentos, não precisados. E a gente achou fartura. E a gente achou a fartura. E sabe o que muitos de nós fazemos? Nós comemos. E comemos. E comemos. E nos fartamos, e engordamos. E dizemos, não tá bom o louvor hoje não, né? O louvor do domingo passado foi melhor, né? Esse domingo não foi tão bom não. Porque a gente começa a ficar curto. Essa palavra aqui vira sumilê de culto. Essa palavra não foi tão bom não. A pastora prega melhor do que o pastor. Tudo bem, acontece. A pastora prega melhor, beleza, né? Ok. A gente começa a virar um sumilê de culto. Senhor, não foi para isso que você foi chamado. Na porta do arrependimento você precisa se arrepender, se sentir o seu pensamento. Não tenho pecado não. Eu sou assim, eu tenho me santificado. Glória a Deus por isso. Mas às vezes o seu pensamento tem sido esse, individualista, tem pensado só em você mesmo. E se esse tem sido o seu pensamento, é noite de arrependimento. Aleluia. É noite de arrependimento, de você abraçar essa causa junto, abraçar aqui o pastor e falar, pastor, o que eu posso fazer, pastor? O que eu posso fazer? Não sei, o que eu posso fazer para ganhar mais uma pessoa? Pastor, eu não sei, pastor, mora onde? Ganhe o seu vizinho, faça uma oração, faça uma ligação. Mas a pessoa mora lá do outro lado, a pessoa nunca vai vir aqui na igreja amada. Meu irmão, faça a sua parte por reino de Deus. Aleluia. Sabe, o mesmo reino lá da família Viva de Jaguariúna é do lado aqui. Aleluia. Nós vamos ganhar juntos, nós vamos povoar o céu, nós vamos chegar e falar, uau, é uma igreja única, porque é a igreja do Senhor Jesus, mas você precisa fazer a sua parte. Já se arrependeu? Então por que você não está compartilhando? Por
Pode se colocar de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi disse: tu não se deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu faria. Se for só sacrifício e holocausto, eu faria. Eu faria, é fácil demais. É fácil demais trazer uma oferta aqui como pago pelos pecados, né? Uma indulgência, né? É fácil demais. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor nunca, nunca, nunca desprezará. Glória Nunca o a Deus. Senhor desprezará o coração contrito. Glória a Deus. Não importa como você chegou até aqui. Não importa. Importa que o Senhor nunca vai desprezar o seu coração. Aleluia. Quando nós nos arrependermos, o Senhor vai lembrar com saudade e dizer assim: ah, eu queria tanto o tabernáculo. Fala o seu nome, eu queria tanto o tabernáculo do meu filho Elias. Ai, que saudade daquela adoração. Ah, um templo suntuoso, né, lindo, maravilhoso. Não. Eu só queria que meu filho estivesse aqui me adorando. Aleluia. O Senhor não se agrada de sacrifício, mas um coração quebrantado, um coração contrito. Ele nunca desprezará. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu queria te convidar aqui. Você que precisa de um arrependimento genuíno e você tem dificuldade, eu quero orar pela sua vida.